1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Preste bem atenção nisso. No presente, por breve tempo, se necessário, quer dizer, é uma questão de necessidade, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, o apóstolo Pedro nos adverte, mostrando que é possível, pode ser, que seja necessário que por algum tempo, na nossa caminhada da fé rumo à salvação, nós passemos por provações. E por que razão é necessário que passemos por provações? Porque a nossa fé, ela só tem o valor que precisa ter quando ela é provada. Assim como o ouro. O ouro, ele é provado pelo fogo. Quando o ouro passa pelo fogo, só fica o que é ouro, o que não é eliminado, é queimado. E tudo nessa vida só tem valor se é testado, se é provado. É muito comum você chegar numa loja para comprar algo, que, por exemplo, um eletrônico, e antes de levar para casa, é um direito seu, você diz assim, eu queria que ligasse para eu ver como é que está, eu queria fazer um teste. É comum a pessoa ir comprar um automóvel e fazer um test drive, que é dar uma volta com o carro para ver se realmente é aquilo que a propaganda fala. A pessoa quer experimentar, para ver se vale realmente aquilo. Na nossa vida, todas as nossas graduações dependem de passarmos e sermos aprovados em algum teste, em alguma prova. E quanto maior for a conquista, mais difícil é a prova. Se você quiser entrar numa faculdade de esquina, aquelas faculdades, sabe, que não tem nome, que não tem peso, então o vestibular terá um nível de dificuldade. Mas se você quiser passar no vestibular de uma faculdade federal, que é muito mais concorrido, então a prova vai ser mais difícil. Então, na nossa vida, Deus não faz nada sem antes nos provar. Porque enquanto nós falamos que temos fé, isso não nos diferencia de ninguém. Todos os grandes heróis da fé passaram por provações. Passaram também por tentações. Bispo, qual é a diferença da tentação para a provação? A tentação é algo que o diabo cria para fazer você pecar e te separar de Deus.
A provação é uma situação que Deus permite, em que você passa por um momento em que parece que está acontecendo tudo ao contrário do que Deus te falou, prometeu e o que está na Bíblia, e a impressão que você tem é que você está sozinho. Isso é a provação. Uma situação em que parece que Deus está falhando, a palavra está falhando. E ali naquele momento, se você realmente é uma pessoa de fé, você ignora tudo que você está vendo ou sentindo e se apega única e exclusivamente naquilo que está escrito. E aquilo que está escrito te sustenta. As circunstâncias são contrárias, tudo que está acontecendo com você parece que é o contrário do que está prometido, mas você anula o que está vendo, anula o que você está ouvindo, ignora aquela tristeza, porque quando você passa por uma provação, ninguém passa com alegria, ninguém gosta, que maravilha, estou sendo provado. A provação é difícil, mas você se apega exclusivamente àquilo que está escrito, e isso sustenta você nesse momento. Vamos a um exemplo bíblico, prático, de alguém que viveu tanto a situação da provação, como a situação da tentação. José. José, ele era um rapaz justo, fiel a Deus, fiel ao pai, fiel à família, obediente, temente. Mas isso fez com que os irmãos passassem a ter inveja dele, porque ele era o filho que mais agradava o seu pai. Isso suscitou a inveja. Deus prometeu para José, Deus se revelou para José, dizendo que ele seria o maior dentre todos os seus familiares, que todos os irmãos iriam se curvar para ele. E a partir daí, os irmãos passaram a se voltar contra ele. E como você deve saber da história, os irmãos o venderam como escravo e disseram para o pai que ele havia sido morto por um animal. Levaram uma roupa dele suja de sangue e falaram, está aqui, um animal matou e comeu o nosso irmão. O pai passou a conviver com a dor de ter perdido o filho de uma forma trágica, e na verdade José tinha sido traído pelos irmãos e levado para o Egito. Ora, a promessa dizia que Deus faria os irmãos se curvarem para ele. Como é que essa promessa o afasta dos irmãos? Como é que ia cumprir-se essa promessa se ele foi levado para o Egito e, humanamente falando, ele não sabia se jamais voltaria a ver os irmãos? Então ele tinha tudo, as circunstâncias levavam ele a duvidar da promessa. Mais do que isso, as circunstâncias levavam ele a cultivar no coração uma mágoa do tamanho do mundo, porque ele sofreu uma tremenda injustiça, e não foi de estranhos, foi de irmãos, porque uma coisa é você ser traído por pessoas que nem te conhecem, enganado por quem não te conhece, e outra coisa é você traído pela sua própria família. Como é que pode se esperar o mal de quem é sangue do seu sangue? E ele foi levado para o Egito e foi morar na casa de um homem chamado Potifar. E mesmo sendo injustiçado, lá na casa de Potifar, como escravo, ele fazia o melhor de si em tudo, de tal maneira que ele chamou a atenção do dono dele, que o dono o estabeleceu como o senhor da casa dele. Você vai administrar tudo na minha casa. Tudo isso era uma provação. Ele estava passando por uma prova. E aí, diante de tal provação, não bastando isso, a mulher de Potifar, que deveria ser muito bonita, porque ela era ela é esposa de um dos oficiais do Egito, passou a ficar de olho em José, ele era jovem. E ela passou a assediar José e convidá-lo para se deitar com ela. José era homem. Imagine você que a carne dele deve ter tremido diante da beleza da mulher.
Mas José dizia para ela: não faria eu isso com o meu senhor, porque ele me confiou tudo na casa dele, menos a senhora é esposa dele. Não posso. E ela insistiu. Agora, isso não era aprovação, isso era o quê? Tentação. Então existe a aprovação, existe a tentação. A tentação é o diabo que cria para fazer você pecar. A aprovação é algo que Deus permite para saber se você realmente crê nele. Amém, pessoal? Então, quando ele foi tentado, ele foi dizendo não, até o dia que ela tentou agarrar ele à força, e ele fugiu. Ela ficou com a roupa dele na mão e disse para o marido dela: tentou me agarrar à força. E o Potifar piorou a situação, mandou ele para dentro da cadeia. Ou seja, ele ficava cada vez mais longe do cumprimento da promessa. Ele tinha todas as razões para chegar diante de Deus e falar: o Senhor não existe, o Senhor, se existe, me abandonou, tua palavra é mentirosa, tu disseste que meus irmãos iam se curvar diante de mim, e eu nem sei como é que estão meus irmãos mais, porque eu estou aqui nessa terra distante, não sei nem se eu vou vê-los, como é que essa promessa vai se cumprir? Ele tinha motivos de sobra para isso, mas ele confiou na fidelidade de Deus e permaneceu firme. E você sabe o final da história. Deus fez com que ele revelasse o sonho de Faraó. E Faraó o colocou como o senhor de todo o Egito, governador de toda a terra do Egito. E quando veio fome sobre a terra, e só o Egito tinha comida, pela boa administração de José, os irmãos tiveram que ir ao Egito e se curvar para José para comprar comida. A promessa se cumpriu, mas para ser o grande José que até hoje nós conhecemos e que dá nomes a tantos homens na face da terra, com certeza deve ter muito José aqui. Quem é José aqui? Levanta a mão. Olha os Josés aí, está vendo? O nome dele, tem algum Potifar aqui? Não, né? José tem. Pois é, mas para ele ter esse nome em destaque, esse nome que é respeitado, que é imitado, ele teve que pagar o preço. E por que eu estou falando isso? Para você ter consciência que a vida com Deus não é fácil. Você, por necessidade, também vai passar por momentos difíceis, mesmo sendo uma pessoa de Deus. Mas quando vier a provação, não encare isso como algo ruim, como se Deus tivesse te abandonado, mas na verdade isso está acontecendo apenas para que a sua fé seja provada, e uma vez aprovada, Deus faça coisas ainda maiores na sua vida. Então não espere que a vida cristã será um mar de rosas. Você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar dificuldades, injustiças, perseguições, tentações também. Mas uma vez que você vence tudo isso, pode ter certeza que Deus vai fazer coisas novas, melhores e maiores na sua vida. Agora, se você é aquela pessoa que quando enfrenta uma dificuldade, você logo diz: estou desanimado, eu estou sentindo vontade de parar de ir na igreja, parece que quanto mais eu vou, pior está ficando, Deus não está olhando para mim, e você acaba desistindo, então a sua atitude é você assinando embaixo e dizendo: eu não creio tanto quanto digo que creio. Eu, na verdade, não tenho a fé que digo ter. Você está, assinar um atestado, uma declaração de incredulidade, se você desanimar diante das tentações. Todos nós seremos, aliás, diante das provações, todos nós seremos provados. Nós já fomos, ainda seremos, e sempre que Deus quiser fazer algo maior na sua vida, Ele vai provar você.